Olá, saudações a todos. Namastê, axé, shalom, optcha. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, ao nosso encontro, onde eu vou falar para você um pouco sobre a quinta dimensão, esse novo momento, esse novo portal, esse novo acesso que nós estamos tendo a partir do dia de hoje, dia 21 de dezembro de 1900. Fui ler uma data de nascimento aqui. 21 de dezembro de 2022. Eu ainda tô meio assim, perdido no tempo, porque é muita informação. E hoje nós vamos falar sobre a quinta dimensão. Eu vou falar sobre esse portal que abre daqui a pouco para nós, às 21 horas. E é um portal bem forte. E eu tenho certeza que vai mexer ou tá mexendo com muita gente. Deixa eu verificar aqui se a enquete que eu programei vai conseguir entrar para vocês. Conseguir. E aí, como você está se sentindo? Você que está passando aqui por essa live, comenta aqui para mim. Como você está se sentindo agora, neste momento? É muito importante essa informação para que a gente consiga conversar um pouco sobre os sintomas e o que tem de diferente na quinta dimensão, né? O que vai mudar de hoje em diante? O que a gente pode esperar? A gente vai entender um pouco sobre essas transformações. Antes de mais nada, a gente precisa se situar. Nós estamos hoje na terceira dimensão, tá? A terceira dimensão é o universo 3D, como é comumente conhecido, é onde a gente tem aqui acesso a essas sensações físicas, onde tudo é mais material do que abstrato. Dentro da quinta dimensão, quando a gente acessa a quinta dimensão, a gente sai desse plano mais material e passa a ter uma percepção mais espiritual. Se você está passando por aqui, você pode também deixar um abracinho carinhoso aqui para mim, um abraço poderoso aqui no TikTok, tá? É só você mandar um presentezinho aqui. Se você ainda não me segue, siga. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então, na quinta dimensão, nós temos uma percepção maior e melhor das energias, dos sentimentos. A gente tem uma consciência mais aflorada sobre as coisas, tá? Então, hoje, especificamente hoje, dia 21 de dezembro de 2022, nós estamos entrando na quinta dimensão. Ou seja, nós estamos saindo da era de peixes e, de fato, agora atravessando a porta da era de aquários. E dentro disso tudo, para que a gente possa se situar e entender também, eu deixei uma enquete aqui. Essa live está sendo ao vivo pelo TikTok. Então, caso você esteja vendo agora pelo YouTube, você está vendo a versão gravada, mas nada impede de você também se inscrever e deixar os seus comentários aqui. Eu leio todos os comentários do canal e respondo sempre que possível quando tem alguma dúvida pertinente ao assunto. Então, na era de peixes, nós tivemos aí muitas transformações, muitas mudanças, porém, especificamente, nós começamos esse processo de transição em 1982. Lá em 1982, ou seja, há 40 anos atrás, nós começamos essa mudar a chave, né? Sair da terceira para a quinta dimensão. E como que isso se dá, né? Qual é a configuração, a formatação disso? Esses 40 anos
é o tempo que o planeta precisa para mudar a chave. Não pode mudar de uma vez, porque se muda de uma vez, todo mundo morre, né? Todo mundo padece. Então, são 40 anos de entrada e 40 anos de saída, tá? E aí eu tenho percebido que a gente tem sentido isso mais agora, mais próximo agora, de 2014 para cá, 2012, perdão, de 2012 para cá, nos últimos 10 anos. Isso está mais forte, essa mudança está mais aflorada, a gente tem percebido isso mais. Eu sei que aparentemente está parecendo confuso tudo que eu estou dizendo, mas continua aí que você vai pegar o fio da meada já já. Então, há 10 anos, não, há 40 anos nós começamos esse processo de transição, em 1982. Quando nós atingimos 30 anos, ou seja, em 21 de dezembro de 2012, quando surgiu todo aquele boato de que seria o fim do mundo, porque o calendário maia terminava exatamente nessa data, né? 21/12 de 2012, era ali que se terminava, então, o período de 30 anos desse processo de transição. Ou seja, de lá para cá, tudo se intensificou. E eu tenho provas científicas disso. A gente tem a possibilidade de medir a frequência, e quando a gente está falando de sair da terceira dimensão para entrar na quinta, nós estamos falando de uma mudança de frequência no planeta. Sabe aqui o pulso que todos nós temos? Você consegue aqui localizar em algum lugar aqui no seu punho os seus batimentos, o teu pulso, certo? O planeta também tem esse pulso, essa frequência cardíaca, vamos colocar assim, para que fique mais fácil de vocês entenderem. Esse pulso do planeta é chamado de frequência Schumann. E essa frequência, ela é medida há muitos anos, né? Eu não tenho algo com precisão, mas há muitos anos essa frequência vem sendo medida através de aparelhos e é possível, através dessa medição, a gente perceber como está a frequência vibracional da Terra. O certo dessa frequência bater, a gente ficou quase 2 ou talvez mais de 2.000 anos com essa frequência batendo 7,83. Deixa eu ver se é isso mesmo, 7,83. Com pequenas oscilações, tá? Oscilava de 8,3, aí voltava para 7,73, enfim, essas oscilações. A gente ficou assim nesse processo ioiô quase 2.000 anos ou mais. Tá? Não são datas exatas, porque há muito tempo atrás a gente não tinha a tecnologia possível para poder aferir essa frequência. Então, quando a gente entra na quinta dimensão, o planeta automaticamente ele para de vibrar no 7 e passa a vibrar mais forte, de 50 Hz para cima. E isso é muito, né? E vai ficar mais claro agora, a gente vai desenrolando para vocês. Em 2014, por exemplo, nós tivemos, a Terra teve a sua frequência aferida de 7,83 para 8,85, 16,5 e até 30 Hz. Isso de 2014 para cá. Lembrando que em 2012 foi quando nós começamos a contagem regressiva para a data de hoje, certo? Em 2018, foi observado que nós batemos entre 240 Hz até 280. Nós tivemos esses picos de sair de 7,3 para 240. E isso é muito. E aí vocês podem observar que os casos de câncer no planeta,
aumentaram muito, exatamente nessa última década. Por quê? Ah, o nosso corpo, ele recebe essas frequências e essas frequências, elas alteram o nosso DNA. Ou seja, quanto mais expostos a essa frequência, mais adaptações ou mais processos de seleção biológica o planeta vai fazer. Tá? Então, a gente pode entender que alguns de nós já vibramos essas frequências, isso é importante, presta atenção. Alguns de nós já vibramos essas frequências altas, mesmo com o planeta estando em 7,83 ou 7,8. Porque o que determina essas frequências também é o nosso estado de espírito. Então, quanto mais sentimento de amor, de perdão, de compaixão, de respeito, de empatia eu libero, mais altas são as ondas de frequência que eu consigo alcançar. Então, para quem já tem esse processo mediúnico, espiritual, ou pessoal, ou filosófico, de estar vibrando nessas frequências, não sente do planeta, mas aquele que escolheu estar ali preso aos sentimentos negativos, a culpa, a medo, a estresse, a insegurança, essas pessoas elas vão sentir mais a energia, a frequência do planeta e, consequentemente, essa frequência planetária vai ser nociva para elas, porque é como se é tipo assim, a gente está andando de carro e nós que estamos dentro do carro, a gente precisa estar na mesma frequência ou na mesma velocidade que o carro. Se você não está na mesma velocidade que o carro, você está para fora do carro, então você fica para trás. É um pouco confuso, eu sei. Eu custei a entender isso tudo também. Para mim, talvez esteja muito claro aqui explicando, mas talvez você que está do outro lado vai precisar fazer o dever de casa e pesquisar um pouquinho mais sobre frequência Schumann, sobre eras, tá? Então vamos lá. E é interessante porque sempre que a gente muda de era, é como se a gente precisa de um novo líder. Então, se a gente for calcular, há 2000 anos atrás, nós tivemos aqui a passagem de Jesus Cristo pela Terra. Isso é interessante. Isso é interessante porque hoje a gente pode afirmar que a humanidade padece de um novo líder. Um líder que comunique com o povo dentro de uma linguagem mais atual, mais moderna, mais contemporânea. E isso é interessante porque 2023 vai trazer aí já algumas nuances desse líder. Esse líder ele já existe, ele já está vivo, ele já está encarnado e eu acredito que a 2023 a gente consiga aí já receber algumas alguns acessos. Então, na era de Peixes, quem era o regente era Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o regente da era de Peixes. Na verdade, ainda é. Essa era está se findando agora. Mas, para a nova era, na era de Aquários, o regente é Saint Germain. Tá? O Chohan, o Mahashohan do sétimo raio, o raio violeta. Ele é o mestre da nova era. É engraçado porque eu cresci com essa história de nova era, nova era, nova era, e a gente nunca teve uma explicação, as coisas eram sempre muito ocultas, né? A gente não tinha acesso a explicações assim tão coesas quanto essa que eu estou dando para vocês e quanto outras que vocês podem buscar aí em livros, em sites e tudo mais. Então, quando a pessoa escolhe se fixar a sentimentos de baixo astral, sentimentos negativos,
ela está aquém a energia planetária. E aí essa energia planetária começa a adoecer essa pessoa. É como se fosse um processo orgânico natural, onde vai banir o mal, vai expurgar o mal. E se você é o mal, você vai ser retirado aí de circulação, né? É claro que os bons também vão morrer, mas é muito diferente nesses processos de transição planetária ou de eras, a forma como isso se dá. Nós tivemos agora a pandemia, que foi uma grande varredura no planeta, né? A pandemia do Covid-19, e ela não será a única. O que nos preocupa, nos assusta, mas ao mesmo tempo nos conforta, porque se o planeta não fizer isso, ele vai sucumbir. Né? Acaba-se, zera-se todos os recursos da Terra, os recursos naturais. A gente está falando não só de alimento, mas de oxigênio, de água. Então, essas varreduras, vez ou outra, a própria espiritualidade é quem elabora para um bem maior. Então, o que eu preciso entender? Né? Eu esqueci de dizer que esse ano, 2022, as nossas frequências, elas foram... durante 40 dias foi observado a frequência Schumann do planeta Terra, e foi observado que nós saímos de 9,4 para 85 Hz. Sendo que na quinta dimensão, o Hertz mínimo é de 50. Hoje nós estamos a 7,83, às vezes 8, às vezes 9. E de vez em quando com esses picos. 85, 100, 240, 280. Essa questão da frequência Hertz, existem sites que publicam isso diariamente. É possível acompanhar isso, tá? Eu não sei se são satélites que fazem a captura dessa frequência, mas é possível acessar isso gratuitamente na rede. Eu até trouxe também alguns artigos aqui para compartilhar com vocês. E eu encontrei esse daqui, ó, bem bacana, do site happiness.com.br. E aqui diz o seguinte, que em 2020 o planeta chegou a ficar cerca de 2 dias sem registro da frequência Hertz, da frequência Schumann, perdão. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 2020 houve um reset. A nossa... Eu estava explicando lá sobre a biologia e acabei esquecendo, né? Acabei não concluindo. Quando o nosso planeta começa a entrar em frequências Schumann muito altas, aqueles que já vibram naquela frequência, eles não sentem, e aí o DNA deles já é formatado para frequências cada vez mais altas. Então, pensamos assim, ó, é como se fosse academia. Hoje você consegue levantar 1 quilo. Mas com treino, amanhã você consegue levantar 5 quilos. Depois, 10 quilos. E assim vai aumentando. Então, o nosso DNA ele vai aumentando a capacidade de superar ou suportar cada vez mais hertz. E isso vai nos dando um estado de consciência maior. E aí eu coloquei aqui exatamente essa pergunta, como você está se sentindo? E eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários ou na enquete que eu coloquei aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver se ela ainda... tá em andamento aqui a enquete. Deixa eu ver se tem como eu apurar. Ó, vocês não responderam, tá? Procura aqui embaixo, ó. E se você está assistindo pelo YouTube, você pode deixar nos comentários também. Então, quando essa frequência Hertz, quando a gente já vibra alto, isso é como se dobrasse a nossa capacidade de sentir e perceber também mais alto. Quando eu perguntei como vocês estão se sentindo, é exatamente para te dizer
que essa mudança, essa transição planetária, ela traz para nós alguns efeitos físicos. Então, observe que algumas pessoas têm tido muita sonolência. Observa também que muitos de nós temos tido problemas de insônia. Isso tudo é em decorrência desses picos de frequência Hertz. É a forma como o nosso corpo sente. A gente começa a sentir também zumbidos. Sabe aquele zumbido que dá no ouvido e você fica meio assim desconfigurado? Tontura, enjoo. A gente começa a recusar, o nosso corpo começa a recusar determinados tipos de alimentos ou temperos. Especificamente, aumenta-se aqui as intolerâncias ou tolerâncias, não sei qual é o correto, à lactose, a comer menos carne vermelha, ou a ter problemas se comer carne vermelha, né? Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que ela está tendo que mudar a dieta dela porque ela tem um problema de tireoide. Mulheres acabam afetando bastante a tireoide, tá? E aí ela vai ter que cortar a carne vermelha. Isso é um indício também, porque a nossa voz emite frequência. O som é uma frequência, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. As dores de cabeça, sim, também as mudanças de temperamento, de humor, aumenta-se aí as bipolaridades, as crises, as ansiedades, né? Para que você entenda, olha que interessante. Na quinta dimensão, a nossa percepção fica maior. Então a gente sabe que determinadas coisas vão acontecer. Os nossos sonhos passam a ser mais intensos. A gente começa a perceber as coisas com mais intensidade. E aí aumenta a ansiedade, porque as pessoas começam a sentir que vai acontecer alguma coisa, mas isso não acontece no tempo e na hora delas. E elas aumenta-se os batimentos cardíacos, aumenta-se a arritmia, né? Infartos. Mas aqui eu estou falando de casos críticos, casos de pessoas que não estão se preparando. E de que modo eu posso me preparar para a entrada na quinta dimensão? Eu vou começar com a lição de casa tentando vibrar esses 4 sentimentos no dia: amor, compaixão, perdão e respeito. É como se, assim, tudo tá envolvido no amor, né? Tá tudo ali dentro do amor. Não adianta a gente tentar buscar uma outra lição, porque amor é o que define. Como que eu sei que eu estou vibrando nessa frequência? A partir do momento que eu começo a entrar em sintonia com tudo isso e não me gera nenhum mal-estar. Como eu sei que eu não estou nessa frequência? Nesse exato momento eu estou escutando o zumbido. Nesse exato momento. Como que eu sei que eu não estou vibrando na frequência Hertz correta? Que eu não estou preparado para a quinta dimensão? A partir do momento que eu começo a ficar apático a tudo. Eu perco o ânimo, eu perco a vontade de viver, eu perco a... Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei para que eu estou aqui. Eu começo a sentir que tudo é muito igual, os dias são iguais, as noites são iguais, as comidas são iguais. Eu começo a me tornar apático à minha encarnação. Então, esse é o grande sintoma de que eu não estou preparado para a quinta dimensão. Mas é possível se preparar, tá? O simples fato de você estar aqui nesse vídeo, passou por aqui e ficou para poder ouvir mais, é um sinal de que a sua alma, o seu espírito anseia por mais. Ele não está acomodado como o seu corpo físico está. Porque, vamos lá, nós temos 3 cérebros. O cérebro aqui, da cabeça, ele cuida de todo o nosso campo mental.
de toda a nossa frequência mental. Nós temos o coração, que cuida de todos os sentimentos e emoções. E nós temos o intestino, que é o nosso terceiro cérebro, e que administra toda a parte física, né? Sempre que a gente está dodói, a alimentação é o primeiro ponto que a gente percebe que a coisa mudou, né? Ou perde o apetite, ou o alimento não segura, ou, enfim, né? Por isso que quando a gente está doente, dobra-se a necessidade de uma dieta mais elaborada e mais restrita. Então, essa preparação para essa quinta dimensão, assim, para que vocês entendam também, não vai acontecer nada de demais, tá? Daqui a pouquinho, às 21 horas, a terra não vai tremer, o chão não vai se abrir e não aparecerão anjos nas nuvens tocando harpinhas e sirenes. Não é isso que vai acontecer. Daqui a pouquinho, né, às 21 horas do dia de hoje, 21 de dezembro de 2022, nós estaremos dentro da quinta dimensão. E o que se espera? Quais são as expectativas dessa quinta dimensão? É que a gente, além de vibrar os 50 Hz, que a gente esteja vibrando no amor, na compaixão, no respeito, na paz, no perdão. Eu tenho percebido, por exemplo, que as pessoas elas têm levado muito tempo para perdoar. E aí elas adoecem mais. Adoece porque o perdão está relacionado à mágoa, né? O outro se comportou de uma determinada forma que eu não gostei, então eu vou me magoar. E mágoa, a palavra mágoa vem de más águas. Nós somos 70%, 80% do nosso corpo é água. Então, pense, se você colocar 70% de más águas dentro de você, é como ao invés de você estar bebendo um copo com água mineral, uma água filtrada, você está bebendo uma água suja. É basicamente isso. Você está se emporcalhando, se poluindo. Então fica a dica. Libera o perdão rápido, tá? Alguém te ofendeu? Respira. Foi o que aquela pessoa fez naquele momento. Ela tem o porquê, a razão dela. E transmuta isso logo. Né? Você pode utilizar, por exemplo, a técnica do Ho'oponopono. Né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A gente precisa entender que o comportamento das pessoas estão relacionados com... são respostas ao nosso comportamento. Então, se alguém te ofendeu, observe o que em você não despertou essa ofensa, não motivou essa ofensa. Será que você ouviu o suficiente? Será que você teve empatia o suficiente? Você se colocou no lugar do outro? Nem tudo que o outro compartilha com você, ele está pedindo a sua opinião. Às vezes ele está só compartilhando. Seja um bom ouvinte. Para de usar a oratória e usa um pouco mais da escutatória. As pessoas têm se fechado cada vez mais para não desabafar com as outras, e aí isso aumenta as clínicas psiquiátricas e de psiquiátricas e de psicologia, porque os ditos amigos não têm sido capazes de ouvir sem opinar. Uma escuta inteligente é aquela que recebe a informação do outro e só coloca para fora se o outro pedir a orientação. Às vezes o outro só quer conversar. Observem o quanto as pessoas têm sentido necessidade de falar de si mesmas, de se autoafirmar, de dizer o que são, para que vieram, né? Eu sou assim, pronto. Fulano é assim, pronto, né? Então, na quinta dimensão, o que se espera? Sentimentos mais sublimes,
Se espera também uma consciência crística. O que é essa consciência crística? Ao invés de eu me doer pelo que você falou, eu vou observar, não, talvez tenha razão. Ou talvez a lente dessa pessoa esteja machucada, ferida, estragada, e aí ela precisa de amor e carinho. Eu aprendi uma coisa recentemente, muito interessante. Quando você estiver perto de alguém que estiver desabafando, olha que interessante essa dica, tá? Deixa a pessoa falar, fica calado, não pergunta, não pergunta. Tá? Ela tá te contando que ela foi traída. Não vai ficar fazendo entrevista, perguntando detalhes. Ah, mas e aí? Foi com quem? Como? Quando? Eu conheço? Sério? Isso não é amizade, tá? Isso é circo. Então escuta tudo que a pessoa tem a dizer passivamente e atentamente. E aí, quando houver uma pausa dramática, aquele momento em que o outro vai parar ou para tomar uma água ou para respirar, dê um abraço nessa pessoa. Abrace e diga assim, ó, eu estou com você. Você não está sozinho. É isso que um amigo de fato deve fazer, ao invés de colocar a opinião dele. Ah, porque se fosse eu no seu lugar, eu faria assim, assim, assado. Olha aí, você deixando a humildade de lado e dizendo que você lida melhor com os problemas do que o seu colega, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência crística, é uma consciência desperta, é uma consciência capaz de olhar o outro com mais empatia, amor, respeito, perdão e compaixão. E quem não é capaz de sentir isso, deixa de ser humano. Passa a ser uma amebazinha. Olha só esse texto que interessante. Durante milhares de anos, o pulso do campo eletromagnético terrestre, a ressonância Schumann, se manteve estável na frequência de 7,83 Hz. Mas de uns tempos para cá, vem oscilando e teve dias que chegou a mais de 100 Hz. As razões para isso não são muito claras ainda para os equipamentos científicos modernos, mas há algumas teorias e uma delas é a entrada da quinta dimensão, ou a chegada da nova era. Por hora, eu quero compartilhar com vocês que o quanto cada um pode absorver dessas frequências depende da abertura, depende o quanto você trabalha a sua própria energia. Quem está por aqui agora me assistindo pode também utilizar o Reiki, a prática do Reiki, para te ajudar a entrar nessa frequência, a entrar na nova era e a melhorar a tua energia, tá? Como que você vai... Dentro aqui, em algum lugar no meu canal, a gente tem curso de Reiki 100% gratuito e 100% à distância. Você pode fazer aí da sua casa, pelo celular, tudo online, curso com certificado. Então fica a dica, tá? Fica a dica. A grande diferença agora entre a terceira dimensão e a quinta é que na quinta dimensão, após você tomar consciência, receber a notícia sobre alguma coisa, você tem que mudar. Já não é mais um convite, é uma convocação. Olha só, vamos pensar aqui juntos. Eu vou terminar o texto já já. Mas para que você compreenda agora com a maior exatidão possível sobre a entrada da quinta dimensão e a diferença entre a terceira. Vamos supor o seguinte. Estamos todos nós aqui em um jardim, tá?
E aí, esse jardim cheio de flores, né? Flores de todas as qualidades e etc. Nós vamos ter aquelas pessoas que vão ser alérgicas ao pólen. Elas vão passar mal. O simples fato delas estarem no jardim vai fazer mal para elas. Por quê? Elas nunca tiveram esse contato, portanto, elas não se habituaram, elas não criaram anticorpos de resistência ao pólen. Então, elas se tornaram alérgicas, apáticas, certo? Então, nós vamos ter essa qualidade de pessoas que estão aquém. Tipo, a quinta dimensão está vindo por aqui e elas estão correndo para o outro lado, contramão. Aí nós vamos ter outras pessoas que vai olhar para o jardim e falar: ai, que linda essas rosas. Olha essas flores, que linda. Olha essa cor. Olha aquela. Essa é maior, aquela é menor. E ela só consegue ver aquilo. Ela vê as rosas, ela vê as flores. E para ela tudo é muito claro, muito concreto e ok. Essa é a pessoa da terceira dimensão. Ela enxerga aquilo conforme está. Na quinta dimensão, a pessoa desperta, ela vai olhar para o jardim e vai se sentir parte do jardim. Ela vai se sentir encantada com o jardim. Ela vai perceber que todos aqueles tipos diferentes, cores diferentes, texturas diferentes e perfumes diferentes vão trazer nela lembranças, vai trazer a ela bem-estar, satisfação, realização. Ela vai lembrar, por exemplo, que aquela mesma espécie daquela florzinha branca que tem ali é a que enfeitou a igreja no dia do casamento dela. Ou outra pessoa, ou que outro tipo de flor, outra qualidade de flor, foi a mesma que estava lá no caixão da avó. Mas que boa lembrança, porque aí se eu me lembro da avó, que eu perdi há muitos anos, eu me lembro também do quanto foi bom ter tido ela durante muitos anos, ter aprendido com ela. Então, a pessoa da quinta dimensão, ela consegue enxergar beleza, poesia e, gente, vamos combinar, todos nós sabemos do nosso fim. Todos nós sabemos que nós vamos morrer. Não importa como. Se te preocupa como, é porque você ainda não entendeu que você está aqui para morrer. Você está lutando contra... E aí vai ser uma dor, vai ser uma morte muito sofrida. A gente precisa enxergar a morte como um processo de iniciação, porque assim é. A grande iniciação da vida é a morte, a gente nasce para morrer. Mas quando eu enxergo isso como um ponto de, olha, vai ter aqui um ponto final, eu começo a ressignificar o agora. O que eu posso fazer agora? Eu posso viver melhor, eu posso entrar numa academia, eu posso mudar a minha alimentação, os meus hábitos, a minha rotina. Observem também que de 40 anos para cá, que é justamente quando a gente está passando desse processo de transição, né, da era de peixes para a era de aquário, é exatamente nesses 40 anos as pessoas têm procurado mais sobre espiritualidade. Observaram que esse assunto ficou mais em voga? Ocultismo, magia, espiritismo, Wicca, tudo isso, cristais. Hoje, católicos e evangélicos usam cristais junto ao corpo, às vezes inconscientemente, né? Tá ali com um colar bonito que comprou, e aí aquele colar é todo de cristal, às vezes de ametista, né? Os adolescentes têm usado muito também os cristais naquelas correntinhas, naqueles cordões feitos por hippies. Então, a gente vai percebendo que inconscientemente nós já entramos na quinta dimensão. Agora precisa de uma mudança um pouco mais drástica, porque a gente está dentro já, não tem como fugir, não tem como voltar para trás. Bem, aí voltando lá sobre como eu espero que vocês tenham gostado dessa analogia do jardim, tá? Aquele que não consegue ver a beleza está sendo resistente e a raiz do sofrimento é o apego.
Quanto mais você se apegar ao seu estado atual, seja ele de sofrimento, de dor, de insegurança, de mágoa, mais você vai dobrar e multiplicar esse sofrimento, essa dor, essa mágoa, e você vai adoecer, tá? Você vai ganhar aí células cancerígenas de presente, porque você está inflamando o seu corpo, né? Inflamando o seu corpo de energia negativa, de energia nociva, tá bom? Então, podem aparecer alguns sintomas físicos, como dor de cabeça, zumbido no ouvido, vertigem, enjoo, taquicardia, dificuldade de concentração, confusão, perda de sentidos, fadiga, se eu não falei, repito, se eu já falei, repito, insônia, falta de energia, choques térmicos, né, de frio ou calor, dores sem causa aparentes, problemas ósseos e dentários, enfim, a lista é infinita. Cada um de nós vai sentir essa catarse de uma maneira diferente. Essa mudança de frequência produz mutações fisiológicas na biologia celular, ou seja, no nosso DNA. Vou tomar uma água aqui. O que acontece é que, com o campo áurico vibrando mais rápido, o corpo físico precisa se sincronizar e os bloqueios energéticos nos corpos emocionais, mentais, espirituais e etéricos começam a se desintegrar e a liberar memórias, padrões e condicionamentos. Essas camadas aprisionadas vão chegando à consciência e, a partir disso, pode tratar, compreender e ressignificar muita coisa. Quando eu percebo que as coisas são finitas, ou seja, tudo vai acabar um dia, você é uma delas, mas a felicidade não é eterna, a saúde não é para sempre, os relacionamentos não são para sempre. Quando você vai percebendo isto tudo, você vai ressignificando, você vai mudando seu olhar. Não, então peraí, se eu sei que esse copo com água vai acabar, eu vou aproveitar ainda o conteúdo que me resta dentro dele. Eu não vou ficar aqui reclamando, mas vai acabar, mas vai acabar. E enquanto eu reclamo, ele vai evaporando. Porque a água, ela é assim, ela é volátil, né? Nesse sentido. Então, à medida que o nosso ego vai saindo do controle, a sua verdade vai emergindo, deixando você ser e não ter. Então, a quinta dimensão traz pra gente o sentido de ser. Ser uma pessoa boa, ser alguém mais empático, mais coerente. E a gente vai deixando de ser também menos denso e a nossa realidade vai sendo mutada para amor, transformação. E é interessante porque a era de Aquário, regida por Saint-Germain, nós vamos ter Saint-Germain, ele é um mestre do raio violeta, que é o raio da transmutação, tá? Então é o raio que transmuta, transforma aquilo que há de ruim em positivo. Então é importante a gente entender que nós teremos que fazer a nossa alquimia. Nós teremos que transformar as coisas, tirar aquilo do que está negativo e transformar em positivo. Começar a olhar positivamente para os desafios, para as dificuldades. Não é aceitar, entenda. Você não vai sentar e falar assim, eu aceito porque Deus quis assim. Não, esse karma passivo não existe. A gente precisa se comprometer, peraí. Eu entendi. Tá acontecendo isso porque o meu comportamento também tá sendo tendencioso para que isso aconteça. Então eu vou mudar. Eu vou buscar de uma outra forma para haver mudança, para gerar mudança, gerar transmutação, ou seja, a transformação, tá? Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa interessante aqui para vocês. Eu creio que foi só. É só. E
E no mais, agradecer a presença de vocês aqui, né? Eu espero e desejo que a gente consiga entrar aí nessa quinta dimensão com êxito. Espera-se de nós a anulação do ego. Então, só se ofende, só se magoa, só se entristece as pessoas dotadas de ego. Quanto maior o seu ego, maior vai ser a ofensa dos outros contra você. Quanto maior o seu ego, mais ferido e doloroso e difícil vai ser a vida, né? Sabe aquela pessoa que tudo, eu não posso morrer porque e o meu filho e a minha casa e o meu cachorro, isso é ego. Ai, mas fulano foi tão grosseiro comigo, talvez ele só foi prático, isso é ego. Ai, mas a minha patroa depositou o meu salário errado. Será que ela não gosta de mim? Isso é ego. Porque quando a gente anula o ego, tudo entra num processo de mediação. Eu vou mostrar para o outro, sem conflito, que o outro me ofendeu, que o outro me magoou, ou eu vou simplesmente relevar e levar e tocar o barco, né? Como a gente gosta de usar aqui no Brasil, né? A vida segue, vida que segue. Se você, como dizia William Shakespeare, o mundo não vai parar para você juntar os cacos. Acorda, desperta e anda, né? Dizia Jesus. Então, nós vamos precisar dessa consciência crística e crítica também é importante. A anulação do ego e a quebra de crenças e padrões negativos, tá? Chega de pensar assim porque você nasceu assim e tem que ser assim porque blá blá blá. Não, você não nasceu assim, tá? Você foi moldado com o decorrer dos anos. E você precisa entender que você não é uma árvore. Então, se está ruim a situação atual, levanta e anda. Muda de lugar, muda de emprego, muda de relacionamento, muda. É simples assim, você não é uma árvore, você não está enterrado aí onde você está nessa situação. Certo? Eu desejo um magnífico despertar para todos nós. No meu canal de YouTube, Magno Constantino, vocês vão poder acessar conteúdo como esse e outros. Em breve vai estar saindo vídeos falando sobre as energias de 2023, as previsões, e eu gostaria de ter você lá como inscrito, tá bom? Muito obrigado. Aí eles querem latir aqui no meu ouvido. Então, muito obrigado por sua presença e participação. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Namastê, axé, shalom, optcha e tchau, tchau.